Draco, you are no assassin. How do you know what I am? I've done things that would shock you. Years ago, I knew a boy who made all the wrong choices. Please let me help you. I don't want your help. Don't you understand? I have to do this. O menino que não teve escolha. Será mesmo? Ou essa é só mais uma tentativa de romantizar vilões? Porque todos nós temos escolha, não é? Afinal, sempre temos aqueles que, mesmo que tudo os empurre para o abismo, encontram forças para trilhar um caminho diferente. Um caminho que desafie suas circunstâncias, seu meio, sua história. Mas vamos entender melhor isso. Vamos mergulhar na perspectiva de Draco Malfoy. Entender o que construiu esse personagem e o que o levou a escolher o lado das trevas. Entender que Draco não é só vilão, nem apenas a vítima, mas um reflexo do que há de mais humano em nós. O conflito entre ser quem somos e quem o mundo nos força a ser. You'll soon find out that some wizarding families are better than others, Potter. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. Draco Malfoy é um dos principais antagonistas da saga Harry Potter. Na superfície, ele é o garoto arrogante, o grande rival de Harry na escola. Training for the ballet, Potter! Aquele que está sempre pronto para provocar, humilhar e se mostrar superior. Well, look who's here. You two shopping for your new dream home? Bit grand for you, isn't it, Weaselby? Don't your family sleep in one room? Malfoy e Harry estudam lado a lado desde o primeiro ano em Hogwarts. Só que apesar de crescerem juntos, os dois vivem em mundos completamente diferentes. Harry praticamente não tem família. Foi criado por parentes cruéis e negligentes no mundo dos trouxas. Mas no mundo dos bruxos, ele é famoso, um símbolo da esperança contra o mal por ter sido o único que sobreviveu a Lord Voldemort ainda quando bebê. Famous Harry Potter. Can't even go to a bookshop without making the front page. Já Draco é herdeiro de uma linhagem antiga e rica. São os chamados sangue puro, o que quer dizer que sua família é composta 100% de bruxos, mantendo uma linhagem considerada nobre nesse mundo, algo que sua família e o próprio Draco constantemente gostam de se gabar. My father can afford the best, you filthy little mudblood. Seu pai, Lúcio Malfoy, é um comensal da morte, isso é, um dos seguidores de Voldemort. Um grupo que consiste principalmente de bruxos e bruxas supremacistas puros sangue radicais que praticam as artes das trevas. E desde os primeiros filmes, percebemos como Lúcio é uma figura central e muito influente na vida do filho. Don't touch anything, Draco. Yes, father. Só que apesar dessa influência sobre seu filho, quando aparece dentro do círculo dos comensais da morte, Lúcio é conhecido como um covarde. Um puxa-saco do Lorde das Trevas, alguém totalmente submisso, um homem que se curva diante de figuras mais poderosas. Mas ainda assim, fora desse círculo, ele muda completamente, se apresenta como se fosse superior aos outros. Now, Draco, play nicely. Uma postura arrogante e um senso de superioridade que se refletem claramente nos valores que ele transmite para o seu filho. Let me see. Red hair, vacant expression, second-hand book. You must be the Weasleys. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. Draco cresceu ouvindo que é de uma família superior, que ele deve ser mais forte, mais astuto e mais cruel do que todos ao seu redor. E desde bem jovem, ele demonstra isso em suas ações. Father and I are in the minister's box. By personal invitation of Cornelius Fudge himself. Don't boast, Draco. There's no need with these people. Draco é um personagem que muito fala e pouco faz. Uma sombra quase que perfeita de seu pai. Aquele tipo de cachorro que late, mas não morde. Só que a história de Draco realmente começa a mudar no sexto filme, quando ela toma um rumo ainda mais sombrio, fazendo com que ele se torne uma peça-chave para Lord Voldemort. Ele é o escolhido para matar Dumbledore, não porque seu líder confia em Draco, mas como uma punição pela incompetência de seu pai que fracassou em uma missão anterior e agora está preso e incapacitado de se redimir. E assim, Draco é convocado, o que é mais uma sentença do que uma oportunidade. Ele recebe a marca negra em seu braço e se torna oficialmente um comensal da morte. I was chosen. Mas apesar dele se gabar disso para alguns e até agir com um senso de superioridade, essa não é uma escolha verdadeira, mas uma imposição do meio em que vive e que ele não pode escapar. Sua mãe inclusive reconhece isso. Ela sabe que Draco é apenas um menino esmagado pelo peso das expectativas que sua família e Voldemort colocaram sobre ele.
He's just a boy. A verdade é que Draco nunca pediu por isso. Ele foi jogado no meio de uma guerra que era muito maior do que ele. Um garoto com suas próprias inseguranças e limitações, forçado a assumir um papel que ele nem mesmo sabia se queria. E quando trazemos esse ponto de vista, esse lado mais vitimista da situação, surgem algumas questões importantes. Será que o meio transforma uma pessoa em algo que ela não é? Ou o meio simplesmente revela aquilo que a pessoa já carrega em sua essência? Pense nisso. O meio e as circunstâncias criam o mal, ou o mal é algo intrínseco, já nascido em cada um? E sendo mais específico no caso de Draco Malfoy, será que ele é realmente mau, ou será que estamos apenas vendo o produto de um garoto que nunca teve escolha? Perceba como essas perguntas transcendem o contexto de Draco. Elas vão muito além. Elas nos convidam a olhar para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Porque quando analisamos questões como essas, o que emerge é algo muito mais complexo. Como nossa essência interage com o ambiente e o quanto ela é moldada ou sufocada pelas condições em que vivemos. Na série reflexiva que produzi, A Chave das Três Dimensões, eu mergulho nessa ideia de essência e personalidade, explorando como a essência de cada um pode se manifestar, seja de forma ativa, desafiando o meio, ou passiva, se adaptando a ele. Mas não para por aí, eu vou muito além. São 10 episódios, mais de 4 horas de conteúdo que te provocam por uma reflexão geral sobre a vida. Uma série que disponibilizei na Hotmart, mas que não tem nada a ver com um curso. Não quero ensinar nada a ninguém. Tudo que faço é provocar, é questionar para que você encontre o seu próprio caminho. Claro que isso pode acabar soando apenas como promessas vazias, mas tente encarar essa jornada mental. Eu tenho confiança de que você não vai se arrepender. Agora voltando, quando falamos de Draco Malfoy, temos um exemplo quase que perfeito daquilo que classifico como uma personalidade predominantemente passiva. Ele é uma ilustração viva de como a submissão às circunstâncias pode definir quem somos, ou talvez ainda mais inquietante, quem deixamos de ser. Mas o que quero dizer de forma breve é que Draco não é criador, não é transformador. Ele não quebra as correntes de seu meio, não reconfigura sua realidade. Ele é alguém que se submete às condições que o cercam. Isso torna um reflexo direto do mundo onde nasceu, um mundo de arrogância, medo e preconceito. Ele não escolhe o mal, porque para ele, o mal não é uma escolha, é simplesmente o caminho pavimentado à sua frente pelo ambiente em que nasceu. Então fica a pergunta, se Draco tivesse nascido em outro meio, em um mundo completamente oposto, será que ele seria outra pessoa? Será que o mesmo garoto que cresceu rodeado por pressões, supremacia e medo poderia ter se tornado alguém bondoso, altruísta? Essa é uma reflexão que vale a pena fazer. E não apenas nesse cenário fictício. Pense em você e nas pessoas ao seu redor. Somos realmente livres ou apenas produtos do meio em que vivemos, como peças de um jogo que não controlamos? Quando olhamos para Draco, fica claro que ele não age puramente por maldade, mas por medo. Ele não se encaixa no papel que lhe foi imposto, e talvez em sua essência, ele nunca tenha sido aquilo que esperavam dele. Porque o que Draco revela é algo que vejo em tantas pessoas. A manifestação de uma defesa. Seu jeito passivo, sua obediência cega às expectativas é menos sobre escolha e mais sobre sobrevivência. Ele segue ordens porque é o que aprendeu. Ele pratica o mal porque é o que esperam. Mas ainda assim, em momentos cruciais, quando a pressão atinge o ápice, ele hesita, ele se omite. E nesses lapsos, vemos algo diferente. Uma essência que luta para escapar da máscara que o seu meio o forçou a usar. Para ilustrar melhor essa questão, selecionei 3 momentos na saga que nos ajudam a entender como o peso das expectativas e a imposição de um papel podem sufocar a essência de alguém, mas nunca apagá-la por completo. O primeiro momento é quando Draco não consegue concluir a missão dada por Voldemort de matar Dumbledore. Ele fica frente a frente ao diretor de Hogwarts, mas nesse momento, ele não é o garoto arrogante que costuma humilhar os outros em Hogwarts. Ele está vulnerável, aterrorizado, suas mãos tremem, suas palavras revelam fragilidade. Ele tenta justificar suas ações. Don't you understand? I have to do this. I have to kill you. He's gonna kill me. E a pressão só aumenta. Ele está sob o olhar de comensais da morte, sob a sombra de Voldemort, mas também sob o peso da própria consciência. Quando chega o momento de lançar o feitiço mortal, ele não consegue. No. Esse fracasso expõe não só o peso das expectativas que carrega e de suas fragilidades, mas também o limite que sua própria essência impõe. Draco é passivo, sim, mas sua passividade impede que ele ultrapasse certas barreiras. Ele não é capaz de tomar uma decisão tão definitiva mesmo sob pressão.
Quando Snape assume a responsabilidade e mata Dumbledore, Draco não protesta. Ele recua, chorando, visivelmente abalado e assustado. Sua expressão não reflete alívio, mas uma mistura de medo, impotência e culpa por não conseguir impor suas vontades ao mundo. Essa cena cristaliza sua natureza passiva. Draco cede às pressões do ambiente. Ele não toma as rédeas de suas próprias ações. O segundo momento ocorre no penúltimo filme, quando Harry, Hermione e Ron são capturados pelos Comensais da Morte e levados à mansão dos Malfoy. Harry está com o rosto desfigurado por um feitiço, tornando sua identidade incerta. Draco é chamado para identificar se aquele é realmente Harry Potter. Aqui, Draco novamente tem uma oportunidade clara de se redimir diante de Voldemort e garantir a segurança da família Malfoy. If we are the ones to hand Potter over to the Dark Lord, everything will be forgiven. All will be as it was, understand? Mas ele hesita. Ele olha para Harry, percebe quem ele é, mas não confirma. Ele finge não saber. I can't be sure. Look closely, son. Esse é um momento sutil, mas extremamente poderoso. A omissão de Draco é um ato de resistência, ainda que silencioso. Ele não é corajoso o suficiente para desafiar abertamente Voldemort, mas também não consegue condenar Harry à morte. Esse ato mostra mais uma vez que Draco não é essencialmente mau. Sua essência passiva o impede de ser o herói que enfrenta as injustiças, mas também o protege de se tornar completamente consumido pela escuridão. Ele não consegue se definir e opta pela neutralidade, um meio termo que naquele momento salva a vida de Harry. Why didn't you tell her? You knew it was me. You didn't say anything. O terceiro e último momento ocorre na batalha final em Hogwarts. É a cena que ilustra bem o conflito interno de Draco. De um lado estão os defensores de Hogwarts, do outro lado os Comensais da Morte, o lado onde seus pais estão. Voldemort, em sua tentativa de humilhar e desmoralizar os defensores de Hogwarts, os convida para se juntarem a ele. And now is the time to declare yourself. Come forward and join us. Nesse momento, Draco está em meio a seus colegas de Hogwarts, ao lado das pessoas com quem cresceu, e ele hesita em atravessar e se juntar aos Comensais. Seu pai, Lúcio, insiste. Mas Draco permanece onde está. É só no momento em que sua mãe o chama que ele finalmente toma uma decisão. Draco, come. Perceba como o semblante de Draco muda completamente ao ouvir a voz da mãe. Ele não responde ao chamado de Voldemort nem ao de seu pai, mas à voz de sua mãe, que parece representar o único vínculo emocional verdadeiro em sua vida. Há algo nesse chamado que o desconcerta, mas também o conforta. Ele atravessa a linha e se junta aos Comensais da Morte, não por lealdade a Voldemort ou por uma convicção própria, mas por obediência e conexão emocional com sua mãe. Nesse momento fica claro que Draco não é guiado por ideologias, mas por circunstâncias. Ele não é alguém que luta por um ideal, seja ele qual for. Ele se submete ao lado que mais o pressiona ou o acolhe emocionalmente. Uma cena icônica ocorre logo depois que ele se junta ao lado dos Comensais. Draco não permanece no campo de batalha. Ele não enfrenta seus colegas, nem luta pela causa que supostamente representa. Quando as coisas começam a desmoronar, Voldemort começa a perder o controle e sua derrota se torna iminente, ele foge, de mãos dadas com sua mãe e com seu pai em primeiro plano com uma cara de medroso. Os três abandonam o campo de batalha. Essa fuga não é apenas um reflexo da covardia de Lúcio, mas também da personalidade passiva que permeia toda a família Malfoy. Os Malfoy não permanecem para lutar por Voldemort porque não têm uma lealdade verdadeira e genuína a ele. Suas ideologias são maleáveis, moldadas pelo lado que está mais forte, pelo lado que está vencendo, pelas circunstâncias que nasceram. Enquanto Voldemort estava no auge, eles se submetiam às suas vontades, mas quando ele começa a perder, eles escolhem fugir. Agora, é evidente que quando analisamos um personagem fictício como Draco Malfoy, podemos simplificar as coisas. Podemos dividir o mundo facilmente entre o lado do bem e o lado do mal, entre o certo e o errado. Mas na vida real, essa dicotomia simplesmente não existe. Nem tudo é tão claro e tão evidente assim. Por mais que a gente queira acreditar nisso, somos um amontoado de contradições, de medos, de impulsos e escolhas que nem sempre entendemos. Passamos a vida correndo atrás daquilo que acreditamos ser, mas talvez essa busca não passe de uma mentira, um mito que criamos para nos sentir confortáveis, acreditando que existe um verdadeiro eu em relação a essa personalidade que carregamos e que muitas vezes rejeitamos.
E mesmo que esse verdadeiro eu exista, talvez ele não seja algo que queremos encontrar, porque essa busca exige um preço alto, se libertar de todos os julgamentos, de todas as crenças, de tudo aquilo que os outros esperam de nós. Ela exige abandonar não apenas quem achamos que somos, mas também quem desejamos ser. Afinal, ser fiel à sua essência pode não ser o ideal que imaginamos. Então acredito que a questão não seja apenas quem realmente somos, mas quem estamos dispostos a ser quando tudo que nos define é colocado em dúvida. O mundo não se divide entre gente boa e comensais da morte. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos.